Bom, então, começando aí, aula 27, área dos triângulos, né? A gente viu a semana passada a área dos quadriláteros, aqui a gente vai ver a área dos triângulos. Então, por que que triângulos ele explica depois, né? É porque a ideia de triângulo, a fórmula, deriva da fórmula do retângulo. Então, qual que é a ideia? Que se eu pegar um retângulo, por exemplo, se eu pegar uma das diagonais e ligar, ela vai dividir esse retângulo em dois triângulos de mesma área. Então, quando a gente vai calcular essa área aqui de laranja, ela vai ser metade da área do retângulo. E como a gente viu a semana passada que a área de retângulo era base vezes altura, então aqui vai ficar base vezes altura sobre 2, tá? Então aqui tem uma base B, aqui tem uma altura H, né? Então a área do triângulo seria, então, base vezes altura sobre 2. Seria metade da área do retângulo, né? Quer dizer, metade da área do retângulo. Tudo bem? Então, por isso que a gente vê depois, né? Triângulos, tá? Tudo bem? Então, área de triângulos, base vezes altura sobre 2. Ok? Então, passando aí o slide, ó, base vezes altura sobre 2. Observe que se o triângulo for retângulo, um cateto é a base, outro cateto é a altura. Você não precisa da hipotenusa para achar a área do triângulo retângulo, né? Tudo bem? Agora, o triângulo acotângulo, a altura vai estar aqui, né? E vai estar a altura. E toma cuidado também com o triângulo obtusângulo, tá? Se pegar um triângulo obtusângulo, até a gente viu lá no exercício, no último exercício da última aula, né? Quer dizer, a base estaria aqui, né? Que está a base. Já a altura estaria aqui fora, ó. Tudo bem? Aí, em geral, ele teria que me dar algo mais, né? Teria que me dar ângulos aí, né? Ou condições da gente descobrir essa altura que estaria aqui, né? Se ele me dá esse ângulo, ou dá lá alguma coisa quadriculada lá para a gente contar, né? Se eu tiver esse lado aqui, você usa a trigonometria aqui. Então, aqui está a base. Então, aqui é base vezes altura sobre 2, a área desse triângulo, tá? E observe o triângulo retângulo que aparece bastante, eu não preciso da hipotenusa. Um cateto é a base, outro cateto é a altura, tá? Então, essa é a ideia do triângulo. Depois, tudo bem? Sempre que não entender, é só falar. O triângulo particular é o triângulo equilátero, né? Quer dizer, como é que eu faço para achar a área de triângulo equilátero? Usando base vezes altura sobre 2. Todas derivam daqui. Ó, a gente provou lá na aula 17, usando Pitágoras aqui nesse triângulo, que é L sobre 2, aqui é L, a gente provou que a altura do triângulo equilátero é lá da raiz de 3 sobre 2. Para achar a área do triângulo, então, eu vou usar aí, vou provar que chega na fórmula, né? A área do triângulo equilátero, base vezes altura sobre 2. A base está sendo L, né? A altura é esse L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Inverte, você vai chegar que a área do triângulo equilátero, lado vezes lado dá lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Aqui inverte, né? Vai ficar dividir por 2 e multiplicar por meio, acaba multiplicando esse 2 com esse 2, né? Então, fica lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tudo bem? Então, isso a gente vai usar bastante, tá? Então, a base é L, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Claro, professor, quero usar a base vezes a altura sobre 2. Tudo bem, só que aí você vai ter que achar a altura primeiro aqui. Você já tem a área, você já descobre. Essa fórmula é bastante importante porque a gente vai usar também no hexágono regular, né? Como a gente vai ver depois polígonos regulares, o hexágono regular, como é que você vai achar a área? Você vai dividir ele em 6 triângulos equiláteros, tá? Ligando aqui os vértices opostos, vai ter 6 triângulos equiláteros. Depois eu comento por que é equilátero, né? 360 por 6, né? Então, quando você for achar a área do hexágono, você vai acabar usando essa fórmula aí, tá? Só que vai multiplicar por 6, né? Tudo bem? Então, essa fórmula aqui ela é importante para o triângulo equilátero e para o hexágono regular. Isso vai aparecer ao longo do ano, e no mínimo, aí, umas 15 vezes, tá? Aqui hoje mesmo aparece 2 vezes, mas vai aparecer. Depois vai ter prisma lá na frente, de base triangular regular ou de hexagonal, né? É uma forma bastante importante aí vocês guardarem. Claro que se não conseguir
Se não lembrar, você vai lá e deduz, né? Foi o que eu fiz aqui, né? Tudo bem? Então, essa é a área do triângulo equilátero. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não vai confundir com a altura. A altura é lado raiz de 3 sobre 2. Aqui tem um quadrado, né? Tudo bem? Então, é isso. Depois, vou passar aqui adiante. Como é que eu faço para achar a área em função da circunferência, em função do raio da circunferência inscrita aí, né? Observe aqui, a gente vai dividir esse triângulo ABC, partindo aqui do centro, eu vou dividir em 3 triângulos. Tá? E aí vou achar a área desses 3 triângulos. Tá? A área desse triângulo aqui de rosa, ó, base vezes altura sobre 2, a base está sendo A altura é R, né? Então ó, a área desse triângulo todo, ABC, vou chamar de S, opa, deixa eu mudar. S do triângulo ABC, área do triângulo ABC, vou dividir em partes, né? A área desse triângulo rosa, a base é A altura está sendo o raio dessa circunferência dividido por 2, base vezes altura sobre 2. Mais a área desse triângulo laranja aqui, ó, esse aqui, a base é B, a altura é R, né? Então vai ficar B vezes R dividido por 2. Tá virado, né? Mas a base está sendo B, a altura está sendo R. E a área desse triângulo aqui de verde não, vou pegar outra cor aqui, azul, essa área aqui, a base é C e a altura é R. Então, aqui tem um R, né? Então, vai ficar mais C vezes R sobre 2. Daí, então, a área do triângulo ABC, vou fatorar o R, por em evidência, tem R nas 3 parcelas, sobra aqui A sobre 2, mais B sobre 2, mais C sobre 2. Então, a área fica aí, raio, né, vezes... Isso aqui eu posso dizer que é A mais B mais C, todo mundo sobre 2, né? Isso é o perímetro, né? Então, lembra, o semiperímetro, né? O perímetro é a soma dos lados, por isso que a gente adota perímetro como 2P, né? Exatamente, até que eu comentava com vocês, uma anotação, o semiperímetro vai ser a soma dos lados dividido por 2. Então, vai ficar R, isso aqui é o semiperímetro, a soma dos lados dividido por 2. Tudo bem? Então, dá R vezes P. Ok? Então, é isso. Depois, então, demonstrei aí essa fórmula aí. Tá? Quando é que você vai usar essa fórmula? Quando ele falar em circunferência inscrita na circunferência, te der o raio, te der o perímetro, ou semiperímetro, né? Tudo bem? Você descobre a área. Depois, outra importante, essa daqui que tem 2 lados, né? Observe que você tem 2 lados aqui, um lado A, um lado B, e tem o ângulo entre elas, esses 2 lados, né? Um ângulo aqui, alfa ou teta, tanto faz. Bom, aqui eu gosto que eu prefiro falar em AB vezes seno alfa dividido por 2, eu preciso falar em meio absceno. Meio absceno. Às vezes o pessoal coloca aqui um teta para falar que é meio obsceno, mas é meio absceno. A área, então, é meio vezes o produto dos lados vezes o seno do ângulo. Vamos ver por quê. Aqui nesse triângulo aqui, ó, se a gente pegar esse triângulo, eu vou demonstrar para vocês. A altura está aqui, ó, então ela chega perpendicular. Aqui estaria a altura, aqui o alfa, aqui o B. Lá de trigonometria, isso aqui é cateto oposto, aqui é hipotenusa, então vou usar lá cateto oposto e hipotenusa, o seno. O seno de alfa é o cateto oposto, que no caso é o H, né? Sobre a hipotenusa, que é o corrido, é o B. Passo para lá, ó, B seno alfa igual a H. Bom, daí como é que fica a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2, ou meio vezes base vezes altura, né? Então, a área do triângulo vai ficar o quê? Meio. A base está sendo A, né? Tudo bem, a base está sendo o A. A altura está aqui, a altura é o B seno... Tem alguém aí com o microfone aberto, deixa eu ver quem é. Acho que já fechou. Acho
Acho que era Giovana, mas não tem problema, tá, Giovana? Acontece. Bom, o H é B seno alfa, tá? Então, essa forma é importante quando você tem dois lados, tem um ângulo entre elas. Então, por exemplo, se você tem lá um lado valendo 10, outro lado valendo 4, você tem que ter o ângulo entre eles, né? Então, aqui, imagine aqui 10 metros, aqui 4 metros e aqui 30 graus, tá? Então, a área aí vai ser meio vezes 10 vezes 4. O A e o B seriam os ângulos que formam, os lados que formam o ângulo, que vezes o seno de 30. Eu teria que saber a tabelinha. O seno de 30, seno era 1, 2, 3, né? Tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 3 e no 2, lá da musiquinha, né? Então, aqui era 1, aqui 2, aqui 3. Não vai ter o 3, 2, 1. 3, 2, 1 eu não consigo. 1, 2, 3, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. Então, o seno de 30 é meio. Vai ficar aqui. Meio vezes 40, né? 4 vezes 10 dá 40. Vezes meio. Vai dar 40 por 4, né? Por 4, que vai dar 10. Então, seria 10 metros quadrados, tá? Então, sempre que eu tiver dois lados, tiver o ângulo entre eles, principalmente ângulo notável, ou ângulo que eu consiga descobrir o seno, cosseno, o seno, na verdade, você usa o meio abisseno, tá? Então, eu prefiro falar meio abisseno porque o pessoal guarda mais do que ficar AB seno dividido por 2, tanto faz, né? Dividir por 2 ou multiplicar por meio é a mesma coisa. Beleza? Então, essas são as formas mais importantes aí que eu demonstrei de áreas, tá? Dá um print aí que a gente vai começar os exercícios. Tem outras duas formas que eu não vou demonstrar não, que é um pouco mais longas, tá? Que seria que em função do raio da circunferência circunscrita, né? Então aqui está circunscrita, então a área vai ser o produto dos lados A vezes B vezes seno sobre 4R. Demonstração envolve aqui lei dos senos, dá um certo trabalho, né? E a forma de Heron, a área é raiz quadrada quando eu tenho três lados, e não, né? Eu acho melhor você tentar achar a altura do que usar isso. A área vai ser raiz quadrada do semiperímetro vezes semiperímetro menos o A, semiperímetro menos o B, vezes semiperímetro menos o C. Dá um certo trabalho. E o P, quem que é? É o semiperímetro, é a soma dos lados dividido por 2. A gente não vai usar hoje, não. Tá? Bom, então, começando lá na página 85, a gente vai começar os exercícios, beleza? Então, aqui, galerinha, no exercício 1, ele fala os polígonos ABC e DEFG estão desenhados em uma malha quadriculada, formada por quadrados. Então, considerar cada quadrado aqui lado 1, ou lado L, né? Aqui você consegue descobrir essa medida aqui, duas vezes o lado do quadrado, né? Tudo bem? E tem aqui o S2. Sabendo que os vértices dos polígonos estão exatamente sobre os pontos de cruzamento das linhas da malha, é correto afirmar que S2 sobre S1. Então, vamos descobrir a área S2, vou descobrir a área S1, depois eu divido, ele quer a razão. Aqui vai ficar apertado, eu vou passar para um próximo slide, tá? Então, aqui, vou achar S1 primeiro, que cabe nesse cantinho. Bom, então o que ele falou? Cada aqui é um lado do quadrado, ó, ainda aqui tem duas vezes o lado do quadrado. Ou fala de 2, né? Ou 2L. Né? Vou colocar 2 aqui, né? Tem dois ladinhos aqui. E aqui tem 2 também, que seria a altura, né? Tudo bem? Porque a altura estaria aqui, né? Não sei se vocês concordam, está invertido, né? A altura seria essa parte vermelha aqui, né? Isso aqui seria a altura, né? Tudo bem? Então, está aqui 90 graus. Então, essa área aqui que ele chamou de S1, comecei por S1, a base é o 2 e a altura é o 2, tá? Tudo bem? Então, o S1 é um triângulo base vezes altura dividido por 2. Tudo bem, galerinha? A base é o 2, a altura é o 2, dividido por 2, corta o 2 com 2, né? Você vai ficar com 2, né? Ou 4 por 2, então sai que é 2. Não falou em unidade, centímetro nem metro, então deixa assim. Então, essa é a área S1, tá? Agora vamos achar a área S2. Dá um pouco mais de trabalho. Você tem um polígono aqui, né? Tem aí 4 lados, mas um recurso muito utilizado, ó, isso aqui tudo um quadrado, né? Quadrado não, desculpa, um retângulo. Um pouquinho mais para lá. Então, vou pegar a área desse retângulo aqui, de dimensões o quê? 1, 2, 3, 4 por 1
5. Bom, então a área é S2, vou pegar a área desse retângulo, dimensões 4 por 5, e vou tirar o quê? Ó, vamos ver o que a gente vai ter que tirar aí esse é um recurso muito utilizado. Então, pego esse todo, vou tirar o quê? Vou tirar esse triângulo de verde, ó. Opa, deixa eu marcar aqui numa reta. Vou tirar esse triângulo de verde, aqui vale 3, né? 3 por 3, né? Então, a base é 3, a altura é 3. Então, eu saio tirando essa parte, essa e essa, vai sobrar a área S. Vou virar aqui esse triângulo, tá? Virar. Então, ele é o quê? Ele é 3 por 3. Então, menos. Esse aqui que é 3 por 3, né? 3 vezes 3 dá 9 por 3. O que mais que eu vou ter que tirar? Esse triângulo aqui de vermelho. Também é um triângulo retângulo, né? Tiro ele aí do S, do retângulo, né? Aqui vale 1. Aqui vale 1, 2, 3. Vou virar, tá? Então, todo triângulo retângulo, se eu tenho a base, se eu tenho os catetos, eu consigo descobrir a área. O que mais que eu vou ter que tirar? É esse triângulo de azul aqui, ó. Aqui vale 1, que vale 2, né? Menos lá depois, né? Então, menos 1 por 2. E vou ter que tirar também esse triângulo aqui de... Vou pegar uma outra cor aqui, rosa. E 2 por 2, né? Tudo bem? Então, esse é um recurso muito utilizado em áreas. Quer dizer, pego todo, tirei essas partes aí que eu não quero, né? Então, é 2 por 2. Tudo bem? Então, vai ficar, então, que o S2 é a área desse retângulo, 5 por 4, menos esse triângulo verde, 3 por 3, né? Tudo bem, aqui. Aqui vale 3, aqui vale 3. Esse de vermelho, aqui é 1, 2, 3. 1 por 3. E esse de azul, ele é 1 por 2, aqui vale 1, aqui vale 2. Vou ter que tirar. E esse de rosa, ele é 2 por 2, é um triângulo retângulo também, né? 2 por 2. Daí você usa, então, base vezes altura sobre 2 para o triângulo. Esse aqui é 4 vezes 5, ou 5 vezes 4, tá? Só um minutinho que eu já tiro sua dúvida. 4 vezes 5, que vai dar 20. O vermelho não é 1 por 4? Ah, obrigado, hein? Acho que é isso mesmo, hein? Tem razão. É 1, 2, 3, 4. Perfeito. Opa. Borracha, cadê você? Muito obrigado. Que é 1 por 4. Menos esse de verde é 3 por 3. Então, vai fazer 3, é um triângulo. Aqui está o triângulo na aula. 3 vezes 3 por 2. Menos esse de vermelho, como já me alertaram. Desculpa, não vi quem é. Amanda, obrigado, Amandinho. Aqui, então, vai ficar 1 de vermelho, é 1 vezes 4 por 2. Menos o de azul blue é 1 por 2. 1 vezes 2 por 2. Porque é menos, é assim. Então, ó, se eu estou querendo descobrir essa área S2, essa região aí que está pintada. O que eu faço? Pego o todo, né? Pego esse todo que é o retângulo, né? Com 4 por 5, e vou tirando essas partes. Quer dizer, se eu pegar isso tudo, tirar essa parte verde, tirar essa parte vermelha, tirar essa parte azul, tirar essa parte rosa, vai sobrar a parte que ele quer saber. Ou se não, faz o contrário. Pega S2 mais quem? Mais a parte rosa, mais a parte azul, mais a parte vermelha, mais a parte verde, é igual a esse retângulo. Tá? Eu acho melhor pegar o todo e sair tirando o que eu não quero, tá? Mas por isso menos, né? Pego isso tudo, tiro esse, tiro esse, tiro esse, tiro esse, sobra o que ele quer saber, né? Tudo bem? Acho que Letícia, né? Beleza, que bom que você entendeu. Aqui, a parte rosa, então, vai ser o quê? 2 vezes 2 sobre 2, tudo bem? Então, a gente acha S2, vai ficar o quê? 4 vezes 5 dá 20, é a área do retângulo todo. Verde, isso aqui é 0, tá? 3 vezes 3 dá 9, tira 2, dividido por 2, dá 4,5.
Vermelho, 4 por 2 dá 2. Azul, 2 por 2 corta, vai sobrar 1. Aqui a rosa, 2 vezes 2 por 2 vai sobrar 2. Então, o S2 vai ficar aí 20 menos 4,5, com aqui dá 5, né? 2, 4, 5, 9,5. Vai dar 10,5, né? 10,5. Tudo bem? Daí ele quer saber o que lá para chegar na resposta? Não sei se era do Enem. S2 sobre S1. A razão S2 sobre S1. S2 deu 10,5. S1 deu 2, que era um triângulo lá. Metade de 10,5 é 5,25. Então, essa é a resposta, tá? 5,25. Deixa eu voltar um slide para ver qual que é a alternativa. Opa. Ficou lá escrito, mas é a A, né? Parece que ela tem umas coisas escritas lá em cima. Acho que é a alternativa A, né? Beleza? Então, marca aí a alternativa A. Mas bom para relembrar aí várias coisas, né? Alternativa A. Então, esse recurso é muito utilizado em áreas, né? Quer dizer, pega o todo, né? Quer dizer, isso aqui, professor, por que você não ligou aqui? Se eu ligar aqui, não vai concluir nada, né? Quer dizer, para achar a base e a altura aqui não está fácil, não, né? Depois a gente vai ver lá em geometria analítica, vocês vão ter lá com... Não sei se eu divido com o Luiz ou com o Leandro, mas lá na outra frente vocês vão ter um outro jeito de fazer isso. Se eu tiver as coordenadas dos 4 pontos aí, eu consigo achar a área, mas isso depois lá em GA. Beleza? É o Leandro, professor. O Leandro, obrigado. Acho que ele não veio nessa segunda, né? Não veio. Ele não está na casa dele, não deu aula essa segunda, né? Acho que não estava muito bem, mas está melhor. Tudo bem? Pode passar? Vou passar para o próximo, pode ser? Acho que pode, professor. Obrigado. Bom, se alguém quiser que volte, é só falar. O segundo, ele fala lá, cadê? Na figura plana, abaixo os triângulos ABC e CD são equiláteros. Então, ABC, essa medida igual a essa, e os ângulos internos valem 60, né, que vale 4 centímetros, né, os lados medem 4 centímetros. Aqui 4 centímetros, aqui 4. Lembra que o ângulo interno vale 60 graus no triângulo equilátero. Aqui, o CDE vale 6 centímetros, um triângulo equilátero lá do 6. E os ângulos valem 60 graus, como todo triângulo equilátero. Então, triângulo equilátero, a gente já viu lá como é que acha a área, né? Tá? Então, a área desse triângulo ABC, a área do triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz 3 sobre 4. Aqui também, que eu provei lá. Aqui não, aqui você já tem um triângulo de lado 4, lado 6, não é equilátero, mas dá para você descobrir aqui o ângulo entre eles, né? Se aqui é 60 do triângulo equilátero, 60 do triângulo equilátero, para fechar aqui meia volta, aqui também vai ser 60, para dar os 180, tudo bem? Aqui você vai ter dois lados, tem um ângulo, você vai usar o meio absceno, né? Então, eu vou achar a área desses três triângulos e depois somar, né? Então, primeiro, vamos chamar aqui de S1, aqui de S2 e aqui de S3, depois eu somo, tá? Então, o S1, o que que acontece com o S1? É um triângulo equilátero, de lado
Opa, 4. Tá? Então, esse lado igual a esse, igual a esse, o lado vale 4. Então, vocês vão fazer aí, tenta fazer, é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que eu demonstrei lá, tá? Eu falei que ia aparecer várias vezes. Então, conclui aí, o lado é 4, tá? Depois você vai achar o S2, vou montando aqui, é outro triângulo equilátero, só que agora o lado é 6, né? Então, esse lado aqui, congruente a esse, congruente a esse. Então, agora o lado vale 6, tá? Então, usa a mesma fórmula, só que agora mudou o lado, né? E, por último, você vai achar o S3, que seria esse aqui do meio, né? Não é equilátero, mas eu tenho dois lados e tenho um ângulo, uso meio absceno, né? Lembra que eu comentei meio absceno? Um lado vale 4, outro lado vale 6, e o ângulo é de 60 graus. E tem um chamado de A, né? Tanto faz quem é o A, que é o B. O importante é que você tenha os dois lados entre os ângulos. Eu tenho os dois lados que formam o ângulo. E aqui é 60 graus. Então, você vai usar aqui o meio absceno, né? Meio. Ah, professor, posso achar a altura aí por trigonometria e usar base vezes altura sobre 2? Pode, não tem problema nenhum. Meio AB, no caso, o seno aí do ângulo, no caso, é seno de 60. Então, você vai fazer os três aí e vai descobrir a área, né? Vai somar, né? Depois você soma a área dos três, tá? Tudo bem? Meio absceno. Então, aqui vai ser 4 ao quadrado, que dá 16, né? Raiz de 3 sobre 4. Esse 16 dá para cortar com 4. Eu corto 4 ao quadrado já, né? Seria até mais rápido. Então, sobre 4, né? E aí vai ficar 4 raiz de 3. Poderia ter cortado 4 ao quadrado com 4, já daria 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Sempre que a área aparece a unidade de comprimento ao quadrado. Como era centímetro aqui, a dimensão, a comprimento, né? Aqui já vai ser 6, né? Esse triângulo equilátero, o lado é 6. 6 ao quadrado. Lembrando, professor, se eu esquecer isso, vai lá, usa Pitágoras, descobre a altura, né? E faz base vezes altura sobre 2. Vezes raiz de 3 sobre 4. O 6 ao quadrado dá 36, vezes raiz de 3 sobre 4. 36 por 4 vai dar 9, 9 raiz de 3, vai dar para juntar, né? Somar aqui, vai somar as 3, né, para dar o quadrilátero. Aqui, o triângulo que eu tenho dois lados, lado 4, lado 6 e o ângulo é 60, eu uso meio absceno, né, que eu provei lá, meio vezes o A, vezes o B, vezes o seno do ângulo, que forma esses lados aí, né? Esses lados formam esse ângulo. Então, meio vezes, tanto faz quem você chama de A e B, é importante que o A e o B sejam os lados que estão formando o ângulo. Então, 4 vezes 6, ou 6 vezes 4. O seno de 60 era raiz de 3 sobre 2. Dá para cortar aí o 2 vezes 2 aqui embaixo com o 4, né? Então, vai sobrar aí 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Bom, daí, então, a área que ele quer saber, a área do quadrilátero ABDE, vai ser o quê? Área 1 mais área 2 mais área 3, que seria 4 raiz de 3 mais 9 raiz de 3 mais 6 raiz de 3. Dá para manter o raiz de 3, 4 mais 9 dá 13, mais 6 dá 19. Né? Portanto, a área desse quadrilátero aí que a gente dividiu em 3 triângulos é 19 raiz de 3. Como se eu tivesse 4K mais 9K mais 6K centímetros quadrados. Tá? Então, essa é a área, não é alternativa, né?
Tudo bem? Então, é isso. Então, usamos duas coisas importantes. Triângulo equilátero, a área lado ao quadrado raiz 3 sobre 4. Falei que a gente vai usar aí umas 15, 20 vezes até o final do ano, né? Já usamos duas hoje. E um triângulo, quando eu tenho dois lados e tem um ângulo entre eles, eu uso o meio abscento. Ah, professor, se esquecer, posso projetar aqui, tentar achar a altura aqui? Pode, né? Você vai ter que usar trigonometria lá também, né? Ou o meio abscento, o pessoal em geral esquece. Daqui a 2, 3 aulas, fala, como é que eu acho a área? O pessoal já não lembra mais. Essa é importante, tá? Quando eu tenho dois lados, tem um ângulo entre eles. E no exercício passado, a gente viu a importância do triângulo retângulo, né? Quer dizer, o cateto é a base, o cateto é a altura, não preciso da hipotenusa no triângulo retângulo para achar. Tudo bem? Então, falta aí só 6 minutos para encerrar o tempo aí do Zoom. A gente vai fazer mais um aí, para não atrasar muito. Acho que tem mais dois, né? Pode passar, quer que espera mais um pouco? Pode, professor. Obrigado, Giovana. Bom, então, falta aí só 5 minutos. Esse aqui eu faço depois, na outra aula. Não é difícil, mas é aquela ideia de eu pegar o todo, né? E tirar esse triângulo. Mas demoraria um pouquinho. Então, vou fazer o último da FUVEST, tá? E que ele é mais rápido, tá? Então, aqui, eu provei lá para vocês, lá, né? Que a área a área do triângulo em função do raio da circunferência inscrita era o semiperímetro vezes o raio, né? Tudo bem? Isso aqui eu provei lá. Então, aqui no da FUVEST, ele fica fácil, rápido. Então, o que ele fala aqui? Um triângulo, né? Você tem lá um triângulo. Vou fazer aqui um triângulo. Não precisaria, né? Mas vou fazer. Não sei como é que é esse triângulo, né? Bom, mas você tem lá um triângulo. Um triângulo tem 12 centímetros de perímetro. Então, o perímetro, que era 2P, né? Vale 12. Então, sai que o semiperímetro, né? Porque o perímetro seria a soma dos lados. Então, o semiperímetro é metade do perímetro. O perímetro vai ser, o semiperímetro vai ser 6, tá? Então, primeira coisa que ele me deu. O que mais que ele me deu? Ele me deu, então, um triângulo tem 12 centímetros de perímetro e 6 centímetros de área. Então, está me dando a área, né? Falou que a área aí vale 6 centímetros quadrados. Que essa seria a área. Bom, daí é só usar aqui a área do triângulo, o semiperímetro vezes o raio, né? Me deu a área, é 6, o semiperímetro a gente descobriu, deu 6, porque se o perímetro é 12, o semiperímetro é 6, vezes o raio, aí você descobre o raio, né? Quanto mede o raio? Então vai ficar 6 aqui, que a área foi dada, né? Falou que a área vale 6 centímetros quadrados, igual o semiperímetro que a gente achou, vezes o raio. Passo dividindo, o raio vai ter que ser 1, né? 6 por 6. Daqui, então, sai que o raio vale 1 centímetro. Tá? Só isso nesse exercício. Que é o que a FUVEST queria, tá? Vale 1 centímetro. Tudo bem? Então, seria isso aí.